Muitos aceitam a Jesus na dor, irmão. Venha pelo amor, porque pela dor é sofrido. Pela dor, irmãos, é cruel. Eu digo porque, irmão, muitas das vezes, uma coisa que eu sempre falo quando eu estou pregando, que quando a pessoa é rejeitada, irmãos, é uma coisa muito dura. Eu já fui rejeitado, não pela minha família, mas por mim mesmo, por inimigo, que ele nos afasta. A primeira coisa que ele faz na vida do ser humano é afastar de todo mundo. Pode ter certeza disso, irmão. Pode ter certeza que aquela pessoa que tem depressão, se ela não quer se isolar, ela não quer companhia de ninguém, ela acha que não é capaz de nada. Isso é coisa maligna, é uma doença do diabo que cai por terra em nome de Jesus. Mas infelizmente, irmãos, tem muitos hoje em hospitais, tem muitos hoje que não dão ouvido à voz de Deus, e a palavra de Deus, irmão, ela se cumpre. Porque a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmãos, nós não podemos nada. Nós não dá um passo se não for da vontade de Jesus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Israel ali, né, um homem de Deus, me convidou para estar aqui compartilhando com os irmãos. Irmãos, eu confesso aos irmãos, se eu já fosse para casa agora, eu já saía satisfeito, porque o Senhor está aqui nesse lugar. A Bíblia diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente. O Senhor está aqui no nosso meio, já operou, já usou a boca dos irmãos aqui, irmãos. E eu estou aqui saciado no Espírito, irmãos. Mas Deus ainda tem uma palavra para a sua vida. Amém? Eu convido os irmãos para a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, no livro de Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Prometo não me demorar, mas eu quero ser objetivo aquilo que Deus ele quer falar para o meu e o teu coração nesta noite. Estou feliz, irmão, de estar na presença de Deus. É uma alegria, irmão, que não tem explicação. Só quem aceita Ele é que vai saber o gosto do que é servir esse Deus, irmãos. Mas não é fácil. Servir a Jesus não é fácil. Quem disser que é fácil, ele está mentindo, é difícil, é espinhoso. Mas lá na frente, irmãos, a nossa vitória, como o irmão louvou aqui, é com sabor de mel. Aleluia! Sua prova pode ser amarga, mas a sua vitória, irmão, é com sabor de mel. Verdade. Amém? Aleluia. E eu creio que Deus ele vai falar no nosso coração nessa noite. Peço aos irmãos que curvem a cabeça, quero falar para nós falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus querido, ó Deus amado, Pai da eternidade, neste momento, ó Pai, me encontro aqui, meu Pai, com os teus filhos na tua presença, Senhor. Ó Pai, o Senhor já falou nesta noite, Senhor, em cada coração, e vai continuar falando, Pai, porque o Senhor é fiel. Pai, mas neste momento, meu Pai, o esvazio do meu Pai, porque eu sou que eu não posso, Pai, eu não posso, só quem pode é o Senhor. Oh, Pai querido, aleluia, eu sou um caco, Pai, no meio de outros cacos. Oh, Pai querido, eu sou barro, Pai, cinza, meu Pai. Eu não sou nada, mas o Senhor é, Pai. Que neste momento eu venha assumir, Pai, que o Senhor venha aparecer. Oh, Espírito da verdade, porque aqui, Pai, que habita o Teu Santo Espírito, tudo é para a glória do Teu nome, Senhor. Porque aqui nós não somos nada. Oh, Senhor da glória, nós somos os Teus filhos, ó Pai, que estamos aqui para Te ouvir. Estamos aqui para Te servir, meu Pai, de todo o coração. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, dispensar o Teu povo, Pai, com as mãos cheias de bênçãos, de vitória nesta noite. E assim que crê, diz amém. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz no livro de 41, no livro de Isaías, o profeta. Quem conhece a história de Isaías sabe, né, que Isaías foi um profeta que ele confessou seus pecados diante de Deus. Ele confessou a Deus que ele era um homem de lábios impuros. Aleluia. E confessou a Deus que vivia no meio de povo de lábios impuros. Aleluia. Mas o Senhor, com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua graça, pegou uma tenaz, uma brasa tirada do altar do Senhor e tocou nos lábios de Isaías. E assim Isaías começou a profetizar. Ele começou a fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, aquele que confessa o seu pecado ao Senhor e deixa, alcança a misericórdia. E assim diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9.
tu a quem tomei desde o confim da terra, juntei a dos lugares mais distantes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. E não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra ti, se tornarão a nada. E os que contenderem contigo perecerão. Tu os procurarás, mas não acharás. Os que pelejarem contigo se tornarão nada. Como coisa que não é nada, os que guerrearem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, pois eu te ajudo. Aleluia. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Senta dando glória a Deus e aleluia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que palavra forte, esta palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Irmão, muitas das vezes a gente se encontramos em diversas situações e que a gente, irmãos, muitas das vezes perdemos aquela essência que o Senhor nos deixou, que é essa palavra. Não temas, porque eu estou contigo. E muitas das vezes achamos que o nosso barco, irmãos, ele vai afundar. Porque o inimigo, irmãos, ele também tem o projeto dele para querer atrapalhar os projetos de Deus na minha e na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Deus, ele é fiel na minha e na tua vida. E sempre vai ser, irmãos. Porque muitas das vezes a gente se sentimos fracos. Muitas das vezes se sentimos que não somos capazes. Irmãos, mas o Senhor, ele diz na palavra dele, né? Ele juntou a Trindade Santa e disse assim, agora vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Irmão, você acha que Deus, ele vai permitir, irmão, que o inimigo ele faça algo com as nossas vidas? Irmãos, o inimigo, ele é sujo, mas o nosso Deus, irmãos, ele nos trouxe nesta noite para te dizer que ele é contigo a todo momento. E aquilo que você está pedindo a Deus pelas madrugadas vai acontecer. Aleluia! Deus. Se é o teu filho, se é o teu marido, se é a tua esposa, Deus vai tratar, Deus vai pegar. E esta frase vai continuar na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Senhor é fiel. Através da minha e da tua vida, o Senhor transforma a família toda, irmão. É verdade. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a palavra dele, irmãos, ela é como se fosse um pé de oliveiras plantado aos rios, que cujas folhas não caem, mas permanecem para sempre. O inimigo, irmãos, ele tentou a Eva no deserto para comer da maçã. E através dessa maçã que ele comeu, não sei se foi uma maçã, foi uma fruta. A Bíblia não relata especificamente que fruta era, mas a gente que coloca uma maçã, uma fruta, né? Uma fruta que chama atenção bastante, porque muitas das vezes, irmãos, as coisas do mundo enchem os nossos olhos, mas o final daquela fruta é a morte. A morte, irmãos, eterna. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele, irmãos, que aceita Jesus, que pega a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Tem muitos cristãos hoje em dia, irmãos, se afastando da presença de Deus, perdendo sua vida para o mundo, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela tem bênção, mas tem maldição. Se você for olhar no livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos e fala também das maldições. Se a gente não começar a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos perecer. Porque a Bíblia diz que os tempos são maus. Eu estava vendo a reportagem, irmão, que passou um caminhão, o homem atropelando diversas pessoas, morrendo muita gente. Irmãos, é fim dos tempos. Não há mais tempo de olhar para trás, não há mais tempo de brincar, de cochear entre dois pensamentos. Ou você é, ou você não é. Irmãos, mesmo que você se enfraqueça, se entristeça, mas a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse 3, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz que mesmo
com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, se você não negar o nome de Jesus, se você prosseguir na caminhada com Jesus, Deus vai mostrar a você que Ele é Deus na tua vida. Mas muitas das vezes nós mesmos que impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Porque muitas das vezes, irmãos, se entristecemos com algo que acontece dentro da própria casa do Senhor. Mas a casa de Deus, irmãos, temos que entender. É como se fosse um hospital. Já foi falado aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. A Bíblia diz que Jesus veio, irmãos, para buscar um povo que para os olhos da humanidade não serve, mas para Jesus ele serve. Irmãos, eu me lembro da passagem que Jesus, ontem mesmo eu estava lendo, da passagem de Samaria, né, que Jesus passou por aquele poço, né, que Jacó fez para os seus filhos e para os seus animais beberem a água. E Jesus sentado ali da viagem, era na faixa de meio-dia mais ou menos, e ele sentou ali e pediu uma samaritana, né, que lhe desse água para beber. E aquela samaritana disse: como posso eu dar água para você beber, sendo tu judeu e eu samaritana, né? Porque o povo de antigamente não se juntava, irmãos, com o povo samaritano. Mas Jesus, quando veio, ele quebrou essa lei, ele quebrou essa regra. Porque para Jesus, irmãos, todos nós somos iguais. Para Jesus não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem gordo, não tem magro. Para Jesus são todos iguais. A Bíblia diz que Deus vai pegar o pequeno para confundir os grandes. A Bíblia diz que Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. E naquele momento, irmãos, aquela mulher teve um encontro com Jesus. Jesus perguntou a ela: vai buscar aí o teu marido e vem trazer ele aqui. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tem marido, porque já teve 5 maridos e esse que você tem não é teu marido. E ela percebeu que era um homem de Deus que estava falando. Porque, irmãos, Deus, no tempo de hoje, Ele está em busca de pessoas, não importa quem ele seja, se ele já usou droga, se não usou. Daqui a pouco eu vou contar um pedacinho só do meu testemunho, que Deus colocou no meu coração nessa noite. Irmãos, Deus, Ele não brinca de ser Deus, e o inimigo também não brinca de ser inimigo. Muitas das vezes achamos que Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Ele também é justiça. O que tem de hoje em dia, povo pregando a palavra de Deus, povo falando em línguas, rodando em mistério, entregando coisas, irmãos, que Deus não mandou entregar, falando coisas que Deus não mandou falar. Deus não está nesse negócio. Irmãos, muitas das vezes a gente temos que perguntar a Deus se é de Deus e se não é, pedir discernimento de espírito, porque nos últimos tempos, irmão, está uma mistura de muitas coisas, irmão, dentro das igrejas. Muitas pessoas pregando somente chave de casa, chave de carro, chave de moto, que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo. Irmãos, eu creio naquele Deus, irmãos, que Ele nos dá força, que Ele nos dá sabedoria para adquirir um bem, para nos abençoar. Mas, irmãos, muitos hoje estão confundindo a palavra de Deus. Tem gente que diz: irmão, Deus está se agradando de ti. O irmão olha assim: oh meu Deus, eu não estou nem orando. Não estou nem buscando, nem descendo nas madrugadas. Irmãos, nem o próprio Jesus, ele quis ser elogiado. Chamaram ele de bom, ele disse: bom não sou eu, bom é meu Pai que está no céu. E muitas das vezes, irmãos, o povo estão deixando subir o ego, porque Deus às vezes usa pela misericórdia, e as pessoas estão achando que alguma coisa não é não, irmãos. Se Jesus puxar a tomada, não prega, não faz nada. Então, irmão, nos tempos de hoje, é difícil hoje a gente... Porque hoje, irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo, ele testifica quando vem de Deus. Amém. O Espírito Santo, ele toca em nosso coração. Porque quando é de Deus, irmãos, a gente sente a presença do Espírito Santo dentro de nosso coração. E o que tem de profecias aí, as pessoas entregando coisas que Deus não está se agradando. Coisas que Deus, ele abomina, irmãos, que é a mentira. Então Deus, ele não se agrada. Então é tempo de se despertar, é tempo de começar a marchar, de guerrear. Eu estava, irmãos, planejando, e um dia eu falei assim: Jesus, eu quero evangelizar. Só que eu falei abertamente na igreja que ia evangelizar, e aconteceu, um vento soprou, foi forte, e aí eu não consegui evangelizar e não fiz nada. E eu disse: Senhor, eu não aceito essa situação não. Eu não fui evangelizar, mas esse domingo eu vou. Quando chegou no domingo, o irmão foi lá, a gente orou, saímos, irmãos, para
trabalhar na obra de Deus. E foi grande o que Deus fez pela misericórdia. Deus nos leva às pessoas que estão sedentas de Jesus. Hoje em dia ninguém quer mais pregar a palavra de Deus, irmãos. As pessoas só querem entregar profecia. Não querem mais ensinar o que é a palavra, o que temos que se converter, temos que rasgar as nossas vestes, os nossos corações na presença de Deus. Irmão, Deus não quer sacrifício de tolo, mas Ele quer um coração sincero. Como já foi falado aqui nessa noite, que Deus quer um coração sincero. Irmãos, muitas das vezes muitas pessoas me criticam quando eu entrei na igreja, porque eu era viciado em cocaína, em maconha, em cigarro, em tudo quanto era droga. E eu vivia desprezado, desprezava a minha família, dava trabalho. E minha mãe um dia, eu percebia já a tristeza no rosto dela. E eu dizia para mim mesmo, eu digo, Senhor, um dia o Senhor vai. Só que eu falava só para mim. Porque a gente, irmãos, que é nascido no Evangelho, eu nasci no Evangelho e desviei do caminho do Senhor e fui para o caminho tortuoso. Fui se parar nas garras de Satanás. E Satanás por diversas vezes me usou, entrei dentro de favelas, usando drogas, dando trabalho à minha mãe preocupada, meu pai preocupado comigo. E eu não sabia mais se eu queria mais Jesus, se eu não queria, porque o inimigo já estava me trazendo algo muito profundo na minha vida. E eu já estava começando a ver coisas, irmãos. E Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Deus no tempo certo, Ele vai agir. Porque a Bíblia diz no livro de... Me ajuda aí, irmãos. No livro de Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Debaixo do céu, aqui na terra tem tempo para tudo, irmão. Até o tempo para você voltar para Cristo tem. Deus vai lhe mostrar lá, que aonde você vai não vai achar lugar nenhum. O circo se fechou para mim, eu disse, Jesus, eu estou nas tuas mãos. E ali eu vi uma luz no fim do túnel. E essa luz era Jesus, trazendo socorro para a minha vida. Porque, irmãos, aquilo que não presta para o homem, mas para Deus ele presta. Deus, Ele é profissional em restaurar vidas. Quem aqui não teve um passado, irmãos, ruim? Todo mundo teve. Mas hoje nós estamos aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E que Deus nos chamou foi para uma grande obra, irmão. Não foi para estar sentado nas cadeiras só na hora dos cultos e ir para casa, não. Deus chamou para evangelizar, fazer a obra de Deus. Deus chamou para a gente ganhar almas, irmãos. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho de Cristo. E muitas das vezes, irmãos, a gente se acovardamos, olhamos a aparência, né? Como Jonas não me olhou. Senhor, não vou não, com aquele povo lá, meu Deus do céu, só o sangue. Viu? E entrou para dentro do navio, né, irmão, para não fazer o que Deus tinha ordenado. Mas Deus é fiel. Se você vai, ou a baleia vai lhe engolir. E ele ali acabou sendo engolido pela baleia. Jogaram ele, lançaram a sorte. E viram que era ele, jogaram ele no mar. E ele mesmo, né, irmãos, confessou com os próprios lábios que ia fazer a obra de Deus. E Deus aí honrou ele e teve misericórdia da vida dele. E assim ele tem na minha e na tua vida, irmãos. Muitas das vezes nós corremos para um lado, corremos para o outro, mas não tem jeito. A solução que eu vejo é a gente arregaçar as mangas e ganhar almas para Jesus. Para que naquele grande dia, irmãos, nós vamos mostrar as nossas mãos ao Senhor. E o Senhor vai ver, irmãos, que valeu a pena essa perseguição. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele é perseguido, irmão. Jesus perseguirão a mim, imagina a vós, né? Perseguiram a Jesus, chamaram Jesus de Beelzebul, imagine eu e você. E muitas das vezes por uma palavra a gente já quer se afastar. Não vou mais para aquela igreja. Vou mais não. Vou estar se levantando contra a minha vida. E Deus, o que foi que Ele passou por você? O que Jesus passou pela sua vida, irmão. Foi muita coisa. E hoje eu estou aqui, irmão, para engrandecer o nome do Senhor. Porque Jesus, Ele me chamou.